De casa, depois vocês dizem se está aparecendo certinho aí a apresentação, ok? Gostaríamos só de fazer uma ou duas considerações, pode ser? Depois eu desconto o meu tempo. Aproximadamente entre os anos de 2017 e 2018, nos chamou muito a atenção as obras de Amélia Rodrigues. Foi quando nós começamos a estudá-las, por assim dizer, com mais evidência e percebendo a riqueza que existia nelas. E, para nossa surpresa, vários companheiros sentiram o mesmo impulso, né? E acabamos todos descobrindo que estávamos ali estudando a série evangélica e surgiu a ideia da gente criar um grupo de estudos sistematizados, onde pudéssemos estudar as obras uma a uma, capítulo a capítulo. Fizemos todo esse planejamento para iniciar em março de 2020. E daí começou a pandemia. O curso ia ser presencial, e daí a gente esperou para ver se a pandemia ia passar. Vimos que não passaria, daí veio a ideia, então, da gente fazer o grupo virtual, para que a gente pudesse aproveitar esse tempo, né, e receber o apoio de Jesus, mas também expandir o universo do estudo, oferecendo também o mesmo estudo como a gente já estava fazendo com o EJE, com o EAD, com a série psicológica, para outras pessoas que estivessem interessadas. O fato que a experiência foi bem sucedida, a gente tinha um plano de quando encerrasse a pandemia, a gente iniciaria os programas presenciais. Nunca fizemos nenhum encontro presencial. Esta é a primeira vez que o grupo de estudos do Evangelho Amélia Rodrigues se reúne presencialmente em 5 anos. E, por coincidência, nosso primeiro encontro ocorreu em 26 de julho de 2020. Né? Hoje nós estamos em 26 de julho de 2025. Tá certo que não foi um acaso, não. No início do ano a gente pegou essa data, tá? Porque também o Jorge estava falando que Jesus planeja, nós também, às vezes. Né? Ok? Então, assim, é uma oportunidade muito especial para todos nós. Nós queremos agradecer, inclusive, aos amigos que puderam, né, se deslocar do interior para cá. A gente tem um pessoal que veio de Vilhena para cá. Muito obrigado por estarem aqui. Sabemos que existiam inúmeras pessoas que lá de São Paulo, Rio de Janeiro, muitos lugares que acompanham conosco a Amélia Rodrigues, série psicológica, a gente fica meio louco, né? Enfim, não sei se tem mais alguém do interior que veio para cá. Se tiver. Mas Vilhena eu já agradeci, às vezes tem mais gente do interior, ou gente de fora. Eu sei que Curitiba, olha só. Bom, e é isso. Maceió. Vamos então. Bom, Jesus, ele, inúmeras vezes no Evangelho, ele se refere a um local ou algo que ele chama de reino. Não é isso? E daí a gente gostaria de falar um pouco sobre o que significa essa expressão reino dos céus ou reino de Deus, que tantas vezes foi utilizada por Jesus. Onde se encontra esse reino? É um lugar físico ou é uma condição espiritual? O que é necessário para alcançar esse reino? E se ele vai ser inaugurado, se ele vai ser fundado, quando é, afinal, que haverá essa fundação? Porque cidades são fundadas, estados são fundados, países são fundados, e o reino, quando será fundado?
né? Então, a nossa proposta é falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre Messias e o reino. Bom, na verdade, durante o seu ministério, várias vezes Jesus fala que veio inaugurar o reino de Deus, ou o reino dos céus, e refere-se a ele próprio como o profeta escolhido, o Messias prometido. Tudo isso, na verdade, vem das tradições judaicas, né? Embora no Antigo Testamento não exista essa expressão reino de Deus ou reino dos céus, o que se fala ali é em alcançar a vida eterna, mas quando a gente olha nas profecias antigas, a gente pode dizer que ali existia assim a promessa de que haveria a inauguração de um novo reino da Terra e que isso representaria uma mudança significativa para tudo aquilo que nós conhecíamos. É bem verdade, então, que os judeus recebiam essas propostas, essas profecias e aguardavam ansiosamente surgisse esse reino. E é bem verdade, inclusive, que os judeus até hoje acreditam que não chegou nem o Messias e nem o reino, ok? Jesus era judeu. Todos os seus discípulos eram judeus, não existia cristianismo naquela época, ok? Mas, aos poucos, esse grupo de judeus, e nos ensina isso a Amélia Rodrigues nas suas obras, eles, aos poucos, vão se distanciando uns dos outros e surge, então, aquilo que nós chamamos de cristianismo. E o cristianismo é composto, no início, pelos judeus que acreditavam que Cristo era o Messias. Ok? Então, se a gente pegar lá em Isaías, no Antigo Testamento, a gente vai ver ali, então, a seguinte passagem. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ora, o Príncipe da Paz comanda um reino. Aí, então, vem a ideia de que seria inaugurado um reino com a chegada do novo Messias, aquele que estava prometido por Daniel, por Malaquias, por Isaías. E ainda, olha a característica, né, que Daniel fala, quando chegasse o Messias, ele ia instalar uma nova ordem, e seria um reino que jamais seria destruído, seria permanente, não seria transitório, como as coisas do mundo. E também não seria jamais dominado por nenhum. Narra, então, Amélia Rodrigues, no livro Quando Chegar a Primavera, no capítulo O Milagre Não Esperado, né? O milagre não percebido, ela fala assim, que Jesus começou, então, milagre não solicitado, desculpa, capítulo 6, capítulo 12. Estou com as minhas anotações aqui, insisto em não lê-las, não sei porquê, mas vamos lê-las. Capítulo 12, o milagre não solicitado. Então, ele começara já a produzir os fenômenos notáveis pelos quais ele seria conhecido enquanto ele se encontrava ainda na aldeia de Cafarnaum. Iniciada a época em que ele se mostraria como o Messias prometido, ele então entra na sinagoga de Nazaré num sábado pela manhã. E ali na sinagoga, aos sábados, o que acontecia? A cerimônia usual dos judeus, em que, e é assim, dependendo do tipo, né, da facção judaica que a gente esteja falando, ainda acontece assim até hoje. O que acontecia? As pessoas, então, chegavam, aquele que comandava a reunião, o rabino, lia os trechos da lei, porque os escritos judaicos eram divididos em lei e profetas. As leis, o Torá,
ou a Torá, onde estão os livros que foram escritos por Moisés, e representam ali, então, as tradições civis do povo judeu. E logo depois, a leitura da parte das leis, vinha a parte dos profetas, a parte chamada de Haftará. Aprendi isso com a Amélia Rodrigues, está nesse capítulo, que eu não sabia também. Então, nessa parte dos profetas, convida-se, então, as pessoas para que façam a leitura. Qualquer pessoa do auditório, qualquer pessoa que esteja ali na sinagoga, pode vir e ler alguma parte das Escrituras. Jesus, então, se levanta, conforme nos fala Amélia Rodrigues, e escolhe as Escrituras e abre em Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 2. E lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos cativos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do Senhor. O ano do Senhor é exatamente quando começa o reino do Senhor. Então, o que ele está falando? Ele me colocou para anunciar a chegada do reino. E sou eu aqueles que vocês esperam. E daí, então, depois ele diz, a frase de baixo, que está no Evangelho de Lucas, ele fala assim: e hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Basicamente, ele estava dizendo assim: sabe aquele reino que era anunciado? Sabe aquele Messias que era prometido? Sou eu. Daí, então, diz Amélia Rodrigues, que todos esperavam o Messias. Mas, quando é anunciado que é Jesus, surge um terrível despeito entre as pessoas que o conheciam, desde quando ele era criança. Mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é este aquele que nós vimos nascer e brincar com as crianças? Já diziam que ele faz os milagres e que curou cegos e paralíticos, mas tudo isso deve ser alguma espécie de engano, alguma espécie de mistificação. E começam, então, a invectivar Jesus. Vai, então, faça um milagre para nós. Se é médico, por que não cura a ti mesmo? E as pessoas, então, mas Jesus fala assim: mas os profetas antigos nem quiseram curar os dos seus povos. Quando não encontraram ouvidos que os pudessem ouvir, procuraram em outros que eram considerados pagãos. E eles ouviram, e eles, os profetas, os curaram. E as pessoas, então, porque Jesus era assim, como o Jorge nos colocou, Jesus era o homem integral. Então, ele sabia usar a doçura e sabia o momento de usar a energia. E aquele momento era necessário impor, mostrar: não, eu estou falando a verdade, não vou me recolher, não vou deixar de dizer, porque você não aceita o que eu tenho a dizer. E as pessoas, então, começam a se levantar. E Amélia Rodrigues, na sua sensibilidade, diz que nesse momento, Jesus procura os olhos de Maria de Nazaré na multidão. E a mãe estava aflitíssima, você imagina. E ela fala assim: os olhos dela era de quem sabia que ia sofrer muito e por muitos anos. Porque a missão de Jesus era muito difícil. Ele ia enfrentar grandes problemas, ele ia enfrentar ódios absurdos no plano físico, mas especialmente aqueles que eram engendrados pelo mundo espiritual. Mas ele, em comunicação afetiva com ela, como que diz: não se preocupa, sou eu, e ela confia. Vai continuar sofrendo durante todo o seu ministério, mas ela sabe que ele veio para ser aquele que era o escolhido. E os homens, então, se levantam, tomam Jesus à força. Ele não oferece resistência.
e vão levá-los, então, ao abismo que existia ali em Nazaré. Na beira desse abismo, onde as pedras, né, caíam num precipício profundo, se propõe a jogá-lo dali. E ele, então, naquele momento, olha para a multidão. E a energia que sai, né, que se evola dele, é tão intensa. O magnetismo é tão profundo que todos se paralisam e ninguém consegue dar um passo. Ninguém o ergueria dali. Ninguém o jogaria, porque só muito depois é que se daria o sacrifício. Ele sabia que ocorreria. E ele, então, recompõe as suas vestes e sai ali sem nenhum dano. E diz Amélia Rodrigues, os homens queriam um milagre. E Jesus o produz, porque ele escapa ileso da fúria, porque naquele momento lhe convinha, né? E era aquele o milagre que não tinha sido solicitado. Essa passagem ela é muito interessante se a gente pensar assim. Ele anuncia o reino. A reação das pessoas, que num primeiro momento era alegria, porque todo mundo esperava o profeta, mas inesperadamente agora se tornam inimigos do profeta. Então, há todo um esforço a ser empreendido contra a ignorância, contra a má vontade dos homens. Mas diz Amélia Rodrigues que ele permanecerá em serenidade e inatingível. E sempre continuará assim. Nada o abalará, e força alguma o demoverá da sublime fatalidade do amor. E continua ela. Aliás, continua ela. A dizer, então, que depois ele segue, deixa os homens ali e parte para o seu ministério. E dia chegará que esse reino se estabelecerá conforme também foi previsto por Isaías. Ele diz assim, que será um reino que, quando ele for inaugurado, quando ele estiver vigente entre os seres humanos, neste reino o lobo habitará com o cordeiro, e não se fará mal nem dano algum, todos viverão em paz. E continua ele dizendo assim, que aqueles que choram por causa do luto deixarão de receber cinza para receberem enfeites. E aqueles que sofrem por qualquer mal, aqueles que estão imbuídos pela tristeza, receberão, então, o óleo da alegria. Mas, afinal, onde é esse reino? Aqui na Terra ou em algum outro lugar? O reino e o mundo. Então, Jesus, ele, sem dúvida, ele fala que a aquisição maior nossa é alcançar o reino dos céus. E existe ali... Eu estou deixando aqui, depois a gente vai passar todas essas apresentações para quem se inscreveu no curso, lá no grupo, a gente vai passar as apresentações. E sempre onde tem as passagens que a Amélia Rodrigues ela tem os textos, eu coloquei embaixo ali. Não dá para falar de todas, ok? A gente até gostaria, mas precisaríamos de algumas horas que a gente não dispõe. Então, Jesus, quando ele se refere ao reino dos céus, ele tem uma passagem, uma parábola muito interessante que é chamada a pérola de grande valor, geralmente ela é conhecida. E ele fala assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Que ele fala assim, olha, o reino dos céus, ele é tão precioso que ainda que nós formos grandes negociantes e puder, por exemplo, aplicar, a gente está vendo na época de Jesus, era pedra preciosa, né? Hoje, se eu pudesse, por exemplo, se eu tiver condição de botar esse recurso na bolsa de valores, ali, uma aplicação que me renda 100% por bimestre, né?
Se eu tiver, assim, muitas propriedades, mas ainda assim, para encontrar o reino de Deus, para alcançar o reino dos céus, eu vendo tudo, porque não existe nada mais importante para mim. Não é a aquisição a qual todos devemos nos esmerar. E pelo jeito custa caro, né? Que o homem se desfez de tudo para adquirir essa passagem aí para o reino. A Amélia Rodrigues, ela tem um texto muito interessante, né? Numa das suas obras, A Mensagem do Amor Imortal. Ela vai falar sobre os sublimes paradoxos. Acho que Cheirinha viu esse texto. Né? Ela vai comentar uma dessas passagens dessa parábola aqui da pérola perdida. Né? E Jesus, ele nos dá assim, várias ideias, né? Ele nos dá várias informações sobre esse rei. Mas, quando ele conversa com Pilatos, no seu julgamento, Pilatos pergunta para ele, mas afinal, tu és rei? Porque a acusação dos judeus para condená-lo é que ele se dizia o rei. Ele vinha trazer o reino, olha só. E ele, na verdade, ele prometia mesmo um reino, mas tomando isso ao pé da letra, de forma, muitas vezes, capciosa, porque quem o condenou certamente sabia que ele não estava se referindo ao reino, ao Império Romano, não estava se referindo a nenhum dos reinos, mas ainda assim queria que ele fosse condenado porque ele dizia que ele era autoridade. Né? E Pilatos pergunta assim, mas afinal, tu és rei? Daí ele fala assim, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Por enquanto, não é daqui. E por isso, aqueles que me seguem não estão interessados em tomar posse desse reino que transitoriamente era de Pilatos. Né? Era dos inúmeros intendentes que existiam ali. Era de Tibério, mas apenas temporariamente. O reino dele não era daqui. Mas isso acabou tendo uma interpretação problemática no decorrer dos tempos. Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela tem um capítulo belíssimo, 2 capítulos, na verdade. Um que ela fala sobre o reino e outro que ela fala sobre a realeza de Jesus. Né? Ela fala assim, o problema é que, já entre os antigos cristãos, começou a gerar-se uma ideia de que todo mal residia na Terra. E se a gente tivesse contato com as coisas do mundo, isso era prejudicial para a gente, e por isso a gente tinha que fugir do mundo. Deixar-se consumir pelas doenças, porque o que interessava, na verdade, era alcançar o depois da vida. E isso gera, inclusive, até hoje, existe algumas coisas que a gente fala, né? A Terra é um vale de lágrimas. Já ouviram isso? Ai, a Terra é um lugar de exílio. Aqui a gente veio para passar pelas nossas provas e pelas nossas expiações. E vamos passar bem para que depois, quando a gente chegar lá do outro lado, não precisar mais voltar para cá, porque a gente não quer nem saber de voltar para cá. Mas essa mensagem é profundamente equivocada, essa ideia de que a Terra ela não é o reino e ela não é um lugar digno de ser preservado, um lugar digno de ser vivido. Jesus sempre conviveu com as pessoas e participou da vida daqueles a quem ele amava. Então, a gente vai ver, por exemplo, ele é convidado para um jantar, uma refeição na casa de Simão. Ele comparece, embora soubesse que tinha sido convidado para ser ali desprezado. Né? E ali é que Maria de Magdala vai quebrar a ânfora com o óleo precioso, lavar os seus pés, enxugá-lo com os cabelos. Né? E ele vai dizer assim, olha, mas ela, quando fez isso, obedeceu às regras do bem receber, da hospitalidade. Você
Não fez. Numa festa, para não deixar que os amigos bondosos que haviam conduzido a sua mãe, convidado a sua mãe para um casamento, acaba o vinho. E ele compadece-se dos anfitriões, porque uma das piores coisas que poderia acontecer entre os judeus era acabar o vinho durante a festa, né? E ele vai se esforçar ali para produzir um fenômeno de efeitos físicos para não deixar que os convidados, os anfitriões, se deixassem envergonhados. Mas é muito mais ainda interessante a gente notar, e a Amélia Rodrigues, ela fala sobre isso, sobre o encontro de Jesus e Nicodemos. Nicodemos, então, se encontra meio escondido com Jesus, né? Porque ele era ali o sinédrio, né? Um dos doutores da lei. Mas todo mundo falava sobre reencarnação naquela época, só foi proibido séculos depois, e passou a ser uma doutrina condenada. Mas para os cristãos permitidos, não tinha quem não soubesse sobre reencarnação. Não como a gente conhece hoje, com toda essa lucidez que o Espiritismo nos traz. Mas Nicodemos queria ouvir a opinião do mestre. E ele chega e pergunta para Jesus: Senhor, o que é preciso para ganhar o reino dos céus? Ou o que é preciso para ganhar a vida eterna? Porque vida eterna, reino dos céus ou reino de Deus, são conceitos sinônimos, podemos dizer assim. É que os hebreus mesmo não falavam em reino de Deus, eles falavam sobre a vida eterna. Então, aqueles que fossem justos, aqueles que cumprissem a lei, depois do julgamento, esses iriam ganhar a vida eterna, enquanto os outros iam para o Sheol, não é isso? Não é isso? Então, ele pergunta assim, mas o que é necessário fazer para ganhar o reino dos céus? E ninguém nunca reparou muito bem na resposta de Jesus quando ele fala assim, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Agora, pensem bem. Onde que a gente nasce de novo da água e do Espírito? Em que lugar? Não, em que lugar a gente nasce depois de sair do ventre? Não, que batismo não. Onde que a gente reencarna, gente? Na Terra, no mundo físico. O que Jesus está falando? É necessário vir para o mundo físico para ganhar o reino dos céus. Então, em nenhum momento Jesus despreza a posição da Terra. Ele diz, inclusive, que a gente precisa renascer nela para ganhar o reino de Deus. E essa doutrina dela, e a Amélia Rodrigues vai nos contar vários casos que estão no Evangelho, né? Fascinava as pessoas. Então, precisamos conseguir esse novo reino. E chega um para Jesus, Jesus, eu quero ir contigo para alcançar o reino. Mas eu preciso ir me despedir do meu pai que morreu e precisa ser enterrado. Mas seu pai está morto, deixa aos mortos o trabalho de enterrar seus mortos. Né? Então, a gente vai ver inúmeras vezes que a pessoa diz que ela está com vontade, mas chega um mas, um porém. Né? Eu quero mais. Né? Ele cura 10 doentes de hanseníase. 9 desaparecem, apenas um volta para agradecer. E ninguém sabe se esse um ainda se dedicou, se transformou de alguma maneira, ou se perdeu nas questões da vida. Eu queria, mas quando ele entra em Jerusalém, montado num burrico, novamente cumprindo aquilo que diziam as Escrituras, inúmeras pessoas deitam as palmas para que ele passe por cima. É isso? Ele é tratado ali, então, como o rei. Mas a sombra coletiva domina todos. Dias depois são eles que vão crucificá-lo, escolhê-lo em detrimento a Barrabás.
Mas um dos capítulos mais bonitos, a gente vai encontrar essa narrativa em Primícias do Reino, né? Que chama O Mancebo Rico. E a Amélia conta essa história com uma beleza, com uma poesia, né? E ela fala dessa passagem, né? Então, chega o moço rico, e segundo Amélia Rodrigues, Jesus o recebe com carinho extremado. É como se fosse uma pessoa muito querida dele, e nos dá a impressão, inclusive, que ele deve ter sido parente em alguma outra existência. Mas acontece que esse amor de Jesus era por todos, né? Que governador espiritual da terra, todas as ovelhas do aprisco são suas ovelhas preferidas. A Amélia Rodrigues fala que nós somos o grande amor de Jesus, o amor que o faz sofrer, o amor que ele sente por nós é o amor daquele que ama tanto, mas não é compreendido e por isso sofre, porque sabe que o outro vai sofrer, né? Então, ele recebe esse rapaz, e o rapaz novo, tinha muitos haveres, né? De acordo com a narrativa de Lucas, tá? Porque vamos encontrar essa narrativa com algumas nuances nos outros evangelhos. Ele fala assim: Jesus, eu tenho cumprido todos os mandamentos da lei judaica. O que ainda falta para que eu alcance o reino dos céus? E Jesus ainda fala assim: olha, te falta só uma coisa, cara. Falta só uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-os aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue. Só que ele tinha um compromisso no dia seguinte. Na verdade, um compromisso que era uma fuga. Olha o mas. Ele tinha uma corrida de bigas no dia seguinte. Uma corrida, lá nos romanos, era muito popular uma corrida de cavalos, né? Tinha uma carrocinha, e ele era adepto desse esporte. Olha só, daí Jesus fala: não, vem hoje, porque amanhã será tarde, porque ele já sabe antecipadamente o que vai acontecer amanhã. É o mesmo convite que ele faz para Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando ele se encontra e fala: orgulhoso senador Públio Lentulus, é soada a hora para seguir e para se transformar. Vem agora, ou quem sabe, daqui a algumas centenas de anos. E o jovem, no entanto, na verdade, o problema não era a corrida de bigas. O problema é que ele queria uma desculpa, porque ele tinha muitos bens, conforme está descrito ali nos evangelhos, né? E daí, então, a Amélia Rodrigues, ele vai embora com o coração apertado, porque ele ainda sente aquela dúvida, né? Mas, por fim, os fascínios do mundo vencem, né? Aí diz a Amélia Rodrigues que o mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era sempre assim que ele ficava após a deserção daqueles que eram convidados ao banquete de Deus. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos, agora mergulhava em lágrimas e estava agasalhado em leves tons de amargura. E assim o encontraram os discípulos. E interrogado, ele respondeu: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que têm riqueza. Né? E ele vai dizer assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. A gente não vai discutir essa passagem, tá? Dá um seminário só sobre ela. Mas, basicamente, ela reflete assim, a nossa grande dificuldade de nos livrarmos, né? de escolhermos. Ao chegar o momento da escolha, quanto é difícil a gente abandonar aquilo a que a gente está apegado, as ilusões às quais a gente se condicionou. E daí nós temos um capítulo na obra Vivendo com Jesus, o capítulo 6, capítulo que chama O Reino Feliz. E nesse capítulo, ele ocorre depois do Sermão do Monte, especificamente depois de Jesus falar as bem-aventuranças. E daí, tinha um discípulo, todos conhecemos, né? Que é Tiago. Mas não era o Tiago, irmão do João, era o Tiago, filho de Alfeu, irmão de Tadeu, que era chamado Tiago
menor. Isso mesmo. É aquele que nós vamos encontrar, inclusive, em Paulo e Estevão. Ele é o administrador da mansão do caminho, da casa do caminho, juntamente com o apóstolo Pedro. Né? E ele, então, ouve falar daquelas questões, especificamente sobre o reino. Como que ele vai chegar, as promessas que Jesus faz. Né? E ele vem e faz a seguinte questão. Ele fala assim, Senhor, eu me deslumbro com as vossas informações. Embora quase sempre eu não as compreenda, porque elas estão além da minha capacidade de entendimento. E ele, então, muito tímido, né? Enquanto ele organizava mentalmente os pensamentos, diz Amélia Rodrigues, ele dá uma pigarreada, e daí ele prossegue. Mas eu tenho que perguntar. O reino dos céus, por exemplo, a que sempre você se refere, é um lugar especial de delícias que se vivenciará depois da morte? Ou ele se encontra aqui na terra onde nós estamos? E daí, então, Jesus dá uma resposta imensa. Infelizmente, a gente não pode ler a resposta imensa de Jesus. Eu só captei alguns itens. Ele fala assim, Tiago está perguntando, onde está o reino? Ele é um lugar de delícias que a gente vai encontrar aqui na terra? Ou ele é uma condição que a gente vai vivenciar depois da morte física? Está aqui ou está no mundo espiritual? O que vocês acham? O reino está aqui? Vamos fazer uma enquete rápida. Meu tempo está acabando também, mas dá tempo de fazer uma enquete. Onde é que está? Ele está aqui ou ele está no mundo espiritual? Está aqui. Aqui? Ah, o pessoal lá de casa não está vendo, mas eles estão falando assim, gente. Está aqui, ó. Eu nem sei se minha câmera está aparecendo, mas se tiver, estou mostrando aqui o meu peito, tá, gente? Então, Jesus fala assim, a felicidade independe daquilo que se tem. É um estado interior de paz, que as questões de ordem material não conseguem perturbar. A felicidade real, ela independe de qualquer condição material. Inclusive, tem gente que está muito doente e é feliz. Tem gente que está sadio do corpo e é tremendamente infeliz. Tem gente que tem muito de mundo de dinheiro e é atormentado. Tem gente que não tem onde cai morto, como diz, né, o ditado, e é feliz. Né? Então, não está onde, pelo que a gente tem, ou aquilo que a gente está, mas ele está interiormente, na paz interior. E ele continua. Assim é o reino dos céus. O reino do céu tem início no coração das criaturas, quando elas optam pelos valores do bem, da justiça, do trabalho, do amor e da solidariedade. Então, onde começa o reino? No coração das criaturas. E por isso que Joana de Anjos ela vai dizer assim, o reino dos céus obrigatoriamente começa na terra. Por quê? Porque é na terra que nós vamos nos despertar para as questões através da dor, do sofrimento, tudo aquilo que nos é dado para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, ele começa na terra, mas vai se completar apenas no país interior de cada um. Então, e daí Jesus ainda vai dizer assim, a mudança de atitude na vida, em relação à harmonia entre as coisas e os seres, acalma interiormente o indivíduo, que passa a aspirar à compreensão entre todos e pelo espírito de solidariedade que deve existir no sentimento. A gente vai desdobrar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Então, onde está o reino e quando ele chegará? E a Amélia Rodrigues, sempre que ela vai falar mais sobre o reino, ela sempre cita as bem-aventuranças. Né? Então, a gente tem essa passagem aqui no Vivendo com Jesus, que é o reino feliz. E a gente tem uma outra passagem belíssima, e várias outras, no livro Dias Venturosos, que chamou o Reino dos Céus. Então, Jesus reúne ali as pessoas do Sermão do Monte, e ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Então, lembra quais são as bem-aventuranças? São várias, né? Aqui nós vamos falar 3 delas apenas para nos localizar.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí conta Amélia Rodrigues, quem ouve até entende, mas tem dificuldade. Porque basicamente o que Jesus estava dizendo, olha, num mundo onde todo mundo é violento, ou quase todo mundo tem grande valor, aquele que tem o poder da força, aqueles que querem encontrar o reino de Deus, aqueles que querem herdar a terra, né, futura, a terra transformada em reino de Deus, eles precisam ser mansos. Aqueles, por outro lado, que são perseguidos pela justiça, não são infelizes, mas são esses que, se aproveitarem a oportunidade de compreenderem o sofrimento, também entrarão no reino dos céus. Então, ele faz um redimensionamento do sofrimento, sem nenhuma questão de masoquismo, ok? Mas fala assim, olha, aquilo que nós sofremos no plano físico, via de regra, simboliza as nossas dificuldades que nós trazemos no passado. Então, aquele que quer encontrar o reino de Deus, ele olha para dentro de si, examina nesse rol de coisas aqui que são bem-aventuranças, né? A gente quer examinar como estão nossas condições, peguemos lá as bem-aventuranças e vamos ticando lá. Ah, eu sou manso, né? Quando eu sofro perseguição, qual é a minha atitude? Né? Quando eu estou sofrendo, eu me sinto bem-aventurado. Quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vi os Espíritos, olha, bem-aventurados que sofrem, eu tinha uma raiva daquilo. Não era? Como assim? Não é? Mas a dimensão do sofrimento que Jesus estava ensinando ali, olha, é melhor ser perseguido do que perseguido. Mas se Tiago tinha essa dificuldade, vocês viram que Tiago tinha dificuldade, né? Aliás, ele tinha dificuldade, depois ele compreendeu profundamente. Quem leu a obra Paulo Estevam? Quem leu a obra Paulo Estevam? Então, sabe, primeiro, Tiago dava muito problema na mansão do Templo. Ele ainda trazia muitos resquícios lá do judaísmo, aquele mais ferrenho, né? Mas com o decorrer do tempo, ele vai encontrando o reino dos céus, na verdade. Né? Ele vai se tornando mais sentimental. Né? E no final, sem contar o final, não é o final do livro, afinal, a gente pode contar, né? Pode ser que, em vez de spoiler, a gente chame as pessoas para ver o que acontece, né? Então, o que acontece? Ele ama tanto, né, que o amor dele irrita os seus inimigos, os perseguidores. Né? Daí ele é atirado ali de cima do templo, pináculo do templo, né? E quando cai no chão, ele é morto a pedradas. Então, ele se torna um dos primeiros mártires do cristianismo. Se ele tinha dificuldade, tinha uma outra criatura que também era complicada, né? Que era o chamado Simão Pedro. Né? Daí, neste capítulo aqui, o reino dos céus, é Simão Pedro que vai procurar Jesus também com dúvida. Depois ali, no Sermão do Monte, especificamente as bem-aventuranças, porque o Sermão do Monte, as bem-aventuranças é uma pequena parcela do Sermão do Monte. É isso. Ele vai falar com Jesus também para tirar dúvida. Ele fala assim, Jesus, tu falas a respeito do reino dos céus, enriquecendo-nos a imaginação com símbolos incomuns para a nossa compreensão. Era difícil de compreender. Lembremos que a mãe de João e Tiago Maior, quando fica sabendo que Jesus vai inaugurar o reino, o que ela faz? Ela quer cargo, né, Pedro? Olha, eu quero dar um cargo ali. Um vai ser seu chefe de gabinete, o outro vai ser o assessor 5, né? Porque nesse reino aí, os meus do lado, né? Não compreendiam ainda, era muito difícil. E parece um negócio assim, mas quando a gente vai olhar hoje em dia, a gente continua não compreendendo, né? Entre o cargo e o reino, outro reino, é muito provável que a gente escolha o cargo ainda. Quer dizer, a gente não. Eu sei que você já está em outra vibração. Né?
Daí ele fala assim, Jesus, nós acreditamos nas tuas palavras. No entanto, acostumado à pesca rude, aos trabalhos desgastantes, sem hábitos diferentes, todos nos inquirimos como será esse lugar. E eu próprio tenho me interrogado onde fica e como é constituído. Eu acho tão bonitinho, né? É a simplicidade e também o desejo de conhecer, o desejo sincero, né? E eles, inclusive, se sentiam envergonhados de fazer essas perguntas para Jesus, porque eles achavam que eles tinham que saber. Mas Jesus sempre respondia a todos com a máxima boa vontade. Daí eu convido vocês depois a ler esse texto completo. Eu trouxe aqui também um pequeno recorte desse diálogo entre Pedro e Jesus. Olha só. Vamos fazendo aí o checklist. Então, Pedro perguntou o quê? Onde fica e como ele é constituído, do que ele é formado, como é que ele vai se fazer. Daí Jesus fala assim, o reino dos céus é o recanto calmo e silencioso do mundo interior. Nesse recanto calmo e silencioso, repousam todas as ansiedades. Ali, a gente não tem necessidade de se preocupar, a gente não tem necessidade de nenhum tipo de ansiedade. Todos nós já alcançamos alguma coisa assim, né? Daí ele fala assim, olha, que esse reino, ele está na terra também. Ele fala assim, olha, enquanto a gente está na terra, os seus domínios se ampliam, vão crescendo pela consciência em tranquilidade que se deriva do dever retamente cumprido. E domina o coração com o bem-estar, envolvendo todo mundo íntimo em harmonia. Então, quer dizer, esse reino ele começa a se ampliar dentro de nós quando a gente cumpre o dever, por mais difícil que ele seja. E essa sensação de dever cumprido faz com que o coração se tranquilize. Isso, continua Jesus, proporciona a alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio da ação e também dá sentido à existência corporal. Daí ele fala assim, isso quando estava no mundo físico. Porque quando a gente se transfere para a morte física, para a imortalidade, ei-lo que se transfere conosco para a imortalidade. Então, a gente começa a construir aqui na Terra, e esse reino, quando a gente parte do mundo espiritual, ele segue conosco. Que, aliás, era a pergunta que Tiago fez anteriormente, onde é que está? É antes de morrer ou depois de morrer? É porque, como falava do mesmo assunto, eu deixei ele respondendo Pedro aqui, tá? Então, o que ele está falando? Não, o reino, ele está conosco no mundo físico, e vai conosco quando a gente vai para o mundo espiritual, porque o reino dos céus é uma aquisição permanente. É por isso que Jesus, ele não tinha nenhum problema em estar no mundo físico. Ele já havia alcançado um estágio que o reino dos céus estava em qualquer lugar que ele estivesse. Que, aliás, é a noção, né, o ensinamento que os espíritos trazem para Allan Kardec em o céu e o inferno. Onde está o céu? No mundo espiritual? Não. Na vida física? Pode estar. Né? Pode estar. Porque tem gente que tem problemas tão grandes intimamente, um desalinho tão grande, que mesmo estando com todos os benefícios em lugares maravilhosos, né? Com praia, com céu azul, mas se sente miserável. O céu está consigo, o inferno está consigo. E outros, às vezes, a gente olha determinados países, quando a gente pensa na situação desses países, dá até agonia, tá? Dá até uma falta de ar. A gente, o que passa com essas pessoas e tal? Quando a gente vai ali, é capaz da gente encontrar alguém que esteja ali pleno, né, como se diz, totalmente tranquilo, nada afetado pela situação circunstante. Porque a gente constrói o reino dos céus, via de regra, iniciado na Terra. Mas aquilo que se iniciou se transfere conosco para o mundo espiritual.
vai desabrochando, vai se fortalecendo lá no mundo espiritual, até chegar numa nova existência, onde nós somos provados novamente para alcançar um novo patamar. E qual é o patamar definitivo? Talvez seja aquele que os espíritos chamam do estado de espírito puro, quando desaparecem todas as imperfeições morais e somem, segundo eles, todas as razões de sofrimento. Daí continua Jesus. As suas fronteiras não podem ser conhecidas porque são infinitas. E sua constituição escapa a qualquer definição. E somente pode ser apreendida pela emoção e pela razão, porque estas dispensam palavras. E ele fala assim, lá, neste reino dos céus que estamos construindo, não existe sofrimento nem medo. A alma que o alcança liberta-se de preocupações e ansiedades, usufruindo das alegrias que na terra jamais experimentam. O amor lá é vivo e pulsante, irradiando-se em todas as direções como uma música divina, que internece e sustenta a esperança. Olha que lindo isso, né? O amor é vivo e pulsante, e irradia-se em todas as direções qual música divina que internece e sustenta a esperança, fundindo-se os corações uns nos outros, sem desconfiança e sem precipitação. E é por isso que em Lucas, quando perguntado onde está o reino dos céus, nessa ocasião ele foi perguntado pelos fariseus, mas a gente viu que os próprios discípulos inúmeras vezes perguntaram para ele, tinham dúvida também, né? Daí, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes dizendo, o reino de Deus não vem com as aparências exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou pode não está aqui, ou alguns dirão, olha, não está lá também, né? Porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Só aproveitando que pelas minhas mãos sobrou 3 minutos aqui, né? Só queríamos dizer, né, que o tema do nosso encontro, né, nós retiramos essa frase, Jesus, a rocha dos tempos e a paz da vida, não foi uma criação nossa, né? Nós também retiramos ali do livro da Amélia Rodrigues, A Flores no Caminho, que é o que nós estamos estudando agora, né? em que a Amélia Rodrigues, logo no início do livro, ela vai dizer assim, ela vai encerrar o seu prefácio dizendo assim, nunca houve um poeta simples e profundo como Jesus. Jamais surgiu um sábio eloquente e nobre como Jesus. E nem se repetirão os seus feitos conforme ele realizou. Seu amor abrangente, através dos séculos, convocou desde Saulo, que o hostilizou, até Santo Agostinho, que o desprezou, de Francisco de Assis, que queria o gozo, e Teresa d'Ávila, que ambicionava uma vida normal e um lar, de São João da Cruz a Albert Schweitzer, de Gandhi, que o conheceu de passagem, até Martin Luther King Jr., que o amou na pessoa dos seus irmãos estigmatizados pelo preconceito racial em razão da cor da epiderme. Ela vai dizer assim, Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre, a rocha dos séculos e a paz da vida. Daí só dizendo assim que existe uma canção, na verdade, dos evangélicos, na verdade dos protestantes, é um hino religioso escrito por um pastor chamado Augustus Toddler. Foi composto no século XVIII, chama Rock of Ages, Cleft for Me, chama Rocha dos Séculos, Fenda para mim. Vocês procuram, inclusive, lá no YouTube, Rock of Ages. A gente pode passar ali também, né? E ele se inspira nessa canção
uma vez que ele está numa tempestade, né, daí ele encontra uma rocha e tem uma fenda, e ele se esconde, então, ali naquela fenda para se proteger das tempestades. Daí ele pensa assim, Jesus é como essa rocha, né? É a rocha que dura todos os séculos, está sempre ali, né? Mas também vamos lembrar ali, né, que é o próprio Jesus que fala assim, olha, a casa que for edificada sobre a rocha jamais cairá, estarão protegidos aqueles que se protegem na rocha que é Jesus. Eu terminei minha parte. Agora vamos passar. Enquanto a Martinha Nossa, gente, emocionante, né? E cada estudo vai crescendo essa